Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do nosso programa Panorama Bíblico, nós vamos agora ao quadro O que a Bíblia diz. Nós estamos abordando o tema O Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, a sua personalidade, a sua deidade, a sua ação, o seu reconhecimento como Deus. E nós, no programa de ontem, nós estávamos aqui com o pastor Natanael Rinaldi Filho, nosso pastor presidente, e hoje o pastor também se encontra presente aqui nos nossos estúdios, e estará também respondendo, abordando esse tema junto conosco nesta manhã. Pastor, nós temos mais alguns aspectos que nós podemos abordar. Gostaria que o pastor abordasse a questão de ultrajar ou agravar o Espírito Santo. Ultrajar ou agravar o Espírito Santo. Nós temos alguns textos que falam sobre isso. O pastor poderia citar alguns textos e também algum texto nesse sentido e dar alguma explicação quando isso acontece aos nossos ouvintes? Podemos ver uma situação no livro aos Hebreus, capítulo 10, verso 23 e a 29. Perfeito. O senhor quer que eu leia? Depois Por favor. Então, eu vou fazer a citação do texto, aí o pastor vai explicar a questão dentro desse texto, quando isso acontece, de ultrajar ou agravar o Espírito Santo. Texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 a 29, fala assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Termina com uma interrogação, pastor. Quando isso acontece? A questão de ultrajar ou agravar o Espírito Santo. Podemos ver que no contexto desse capítulo 10, o autor dessa epístola, ele fala para nós chegarmos com ousadia no santuário. Então, o santuário seria a presença de Deus no Novo Testamento. E no verso 22 ele novamente diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nessa condição, nós devemos permanecer. E esse texto mostra quando menosprezamos a obra que ele fez em nossos corações, como esse importante verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, quando nós relaxamos com a nossa experiência cristã, como diz no verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E uma das maneiras que isso vai ocorrendo é quando nós abandonamos a igreja, que a igreja é o corpo do Senhor. E hoje nós temos grupos que são contra a igreja, são pessoas chamadas desigrejadas, deixam de participar das reuniões, dos cultos que são ministrados durante a semana,
e não acompanham o estudo, a comunhão com os irmãos. Isso vai fazendo com que essas pessoas vão ficando um tanto que frias, e dessa maneira acontece isso que o irmão leu no verso 29, que o sangue do Senhor Jesus Cristo é aquele que nos purifica, e tiver por profano o sangue do testamento. Então, torna-se culpado de pisar Jesus Cristo, trata o Senhor Jesus com desprezo e menospreza a sua obra, a sua vida, a sua morte. Ter o sangue de Cristo como indigno da nossa lealdade, insultar o Espírito Santo, rebelar-se contra ele. E dessa maneira o coração fica endurecido e começa a apostatar. É verdade, pastor. É importante nesse versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele dia. O dia que está se aproximando é a volta de Jesus. Então nós vemos aqui a questão de ultrajar o Espírito Santo. Pouca gente se vê nesse sentido, pouca gente enxerga isso. Mas a realidade é isso, quando a pessoa começa a evitar a casa do Senhor por sua própria conveniência. Ontem nós citamos, numa das nossas citações, a questão da ceia do Senhor, que é uma das ordenanças do Senhor que as pessoas desprezam nesse sentido, ou seja, trocam a ceia do Senhor por qualquer outro evento social. Nós não estamos aqui censurando os atos de ninguém, mas a questão do coração de cada um. Será que nós realmente estamos seguindo aquilo que Jesus nos determinou, nos ordenou? E essa questão de ultrajar ou agravar o Espírito Santo, muitas vezes, nós até sem percebermos, porque o inimigo cega o nosso entendimento, isso acontece. O pastor não entende também dessa maneira a questão de deixar a sua congregação, como é costume de alguns, ainda fala assim, antes admoestando-nos, ou seja, cada um de nós nos orientando uns aos outros. Então, quando um irmão chegar para um outro irmão e perguntar a ele com relação da sua ausência na igreja, muitas pessoas, muitos irmãos às vezes se colocam numa situação de melindre. O que ele tem a ver com a minha vida? Mas é algo que nós temos que pensar seriamente nesse sentido. O pastor não pensa assim também dessa maneira? Não tem esse entendimento nesse sentido? O irmão Veja, o irmão que é um expert na doutrina escatológica, eu responderia como uma pergunta para o irmão, então. O arrebatamento, ele será individual ou é coletivo? Então, vamos lá. Estamos falando da igreja. Isso, a igreja. Mas cada um vai... O arrebatamento, eu troco essa pergunta ao pastor. O pastor me fez uma pergunta que não está prevista, mas vamos lá. Então, estamos falando do arrebatamento. O arrebatamento é coletivo ou individual? Aí nós vamos à salvação. A salvação é coletiva ou individual? A salvação é individual. Cada um salva-se a si de acordo com a sua confissão de fé, ok? Então, a palavra nos fala que naquele dia, Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Então, nós falamos de uma forma coletiva a toda a igreja, mas a salvação é individual. Então, para que nós possamos fazer parte desse arrebatamento coletivo, nós temos que buscar o que, pastor? A nossa salvação individual. Acho que é essa a resposta. Porque o arrebatamento, é lógico que Jesus falou, 2 estarão no campo, exatamente, um será levado e outro ficará. será deixado. Exatamente. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Mas, no momento do arrebatamento, podemos imaginar as pessoas subindo. Verdade. E as pessoas subindo serão coletivamente. Coletivo, exatamente. De maneiras que a igreja, quando Jesus fala essa metáfora do arrebatamento para a igreja, ele fala da igreja. A igreja é coletivo. Exatamente. Não é algo individual. Reunião dos saídos para fora. Isso. Então, como que uma pessoa deixa a sua congregação, como diz aqui o texto, né? Deixa a comunhão, ou então é uma comunhão muito superficial, apenas alguns dias na semana.
Até que ponto essa comunhão ela tem esse relacionamento ligado entre si como uma verdadeira conexão entre os cristãos. E isso vai fazendo com que essa pessoa ela saia da brasa que é Verdade. A comunhão com o Espírito Santo, né? Então isso realmente vai promovendo esse enfraquecimento espiritual e chegar a um nível que eu espero que nenhum dos nossos ouvintes esteja nessa situação, como diz aqui no verso 29. É verdade, né? Porque a questão aqui de profanar o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, é quando nós nos afastamos da casa de Deus, quando nós recusamos estarmos presentes na casa de Deus, o pastor foi bem claro, isso elucida, isso dá o exemplo do compromisso que nós temos com a casa do Senhor. Então nós devemos estar presentes. Aqui esse texto fala nesse sentido de ultrajar ou agravar ao Espírito Santo. Então é um único tema que nós estamos abordando hoje, mas penso que é de suma importância, assim como todos os outros. Mas esse é algo que passa desapercebido. Essa questão da igreja, penso que nós devemos enfatizar até mais nesse sentido, pastor, porque hoje nós vemos uma ausência consciente da igreja. Às vezes o irmão não vem à igreja por uma ausência consciente, assume o seu propósito de não estar na igreja. Não, esse dia é o dia separado para mim, eu não estarei na igreja. E acaba se afastando. Então, se nós pensarmos até no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Então nós precisamos viver em união, enfatizar bem a questão, a salvação é individual, mas o arrebatamento será coletivo de toda a igreja. Enfatizar bem também que quando nós falamos de igreja, nós falamos dos seres humanos, das pessoas, dos crentes da igreja, não a edificação. Então nós precisamos estar todos juntos, esperando aquele dia que logo se aproxima. É o caso da igreja primitiva, né? Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, estavam diariamente, todos os dias reunidos no templo. Eram pessoas que tinham prazer de estar na casa de Deus e ali ter a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Também podemos dar esse exemplo quando nós estamos na intimidade do nosso lar, né? É um lugar aprazível para nós, na companhia da nossa esposa, dos nossos filhos. Então é um momento único, é um momento muito bom, que nos repõe as nossas energias, o nosso lazer, a nossa descontração. Assim também na casa de Deus devemos agir, ter essa satisfação de, como disse o Salmo 100, alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Então fica aproveitando esse tema que nós abordamos hoje, essa questão de ultrajar ou agravar o Espírito Santo, fica essa mensagem também aos ouvintes. De repente nós estamos com algum ouvinte que está afastado da casa do Senhor. Lembre-se, você está ultrajando, agravando o Espírito Santo. Retorne à sua congregação de origem, procure estar presente nos cultos, nos estudos, é muito importante isso. Um crente desnutrido biblicamente é um crente desnutrido espiritualmente. Frase do saudoso pastor Natanael Rinaldi: se você não se nutre biblicamente, você se enfraquece espiritualmente. Então estejamos buscando sempre a palavra do Senhor. Pastor, eu gostaria agora de responder uma pergunta. Nós tivemos uma pergunta de um ouvinte nesta manhã. Ele nos fez a seguinte pergunta: pastor, eu penso que são dois textos, o texto de Lucas 7, versículo 36 em diante, e depois na carta de Tiago, capítulo 5, eu penso que o ouvinte ele está fazendo uma ligação com um e com o outro. Então a seguinte pergunta que ele faz, ele fala assim: foi uma pecadora que ungiu os pés de Jesus? Penso que é aqui na questão da casa de Simão. Aí ele pega e faz uma outra conclusão nesse sentido. Então, esse texto, que essa pecadora ungiu os pés de Jesus, daria respaldo
para que qualquer pecador que esteja ungindo as pessoas, eu penso que há um problema de interpretação dos dois textos nesse sentido. Eu vou ler ao pastor o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36, aí depois o pastor pode embasar na carta de Tiago a diferença de um ato e outro. Em Lucas 7, versículo 36, fala assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Aí depois fala no versículo 46, Jesus falando a Simão: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então o amado ouvinte, ele pergunta, esse texto aqui está falando que uma pecadora ungiu os pés de Jesus. A ligação então com a carta de Tiago, nós teríamos alguma ligação nesse sentido ou são aspectos extremamente diferenciados um do outro? Pastor, o senhor pode responder ao amado ouvinte? Nós vemos que todos nós somos pecadores. Exatamente. Em primeiro lugar, né? Nenhuma pessoa não teria pecado, mas o sentido de pecador aqui seria que ela fosse uma prostituta, né? E no caso, essa mulher, de certo, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aqui a Bíblia não fala, uma mulher da cidade, não dá o nome. E então essa mulher, ela prestou uma homenagem ao Senhor Jesus Cristo. Provavelmente ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e ela quis demonstrar uma gratidão para com o Senhor Jesus Cristo. E agora aqui no texto de Tiago, é uma outra situação. Tiago 5, verso 14, quando diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. Aqui é uma outra situação, uma recomendação que a palavra de Deus nos dá um outro tipo de unção, né? Perfeito, pastor. Então fica bem claro que essa questão do Lucas capítulo 7, ali a partir do versículo 36, dessa mulher pecadora, nós até conversávamos um pouquinho antes da programação entrar ao ar, e nós entendemos como uma honra. E essa unção aqui, essa unção aplicada aos pés, é um perfume. Então é como se, nós até falamos assim, é uma questão de uma honra. Apenas passou ali o perfume, não tem o aspecto de cura, um aspecto espiritual em si, embora a gratidão seja também um aspecto espiritual. Já diferentemente da carta de Tiago. Carta de Tiago, o que ele fala? Ungir com azeite. O azeite representa o quê? O Espírito Santo. Esse alabastro, esse unguento, por mais rico que fosse, por mais caro que fosse, não pode ser comparado ao Espírito Santo. Então essa questão são questões diferenciadas. Eu espero que o amado ouvinte tenha entendido. Se o amado ouvinte quiser nos procurar aqui na igreja, até por uma elucidação pessoal, nós estamos à disposição aqui nos dias de culto, ou através até do próprio telefone, se precisar de algum complemento. Mas acho que fica bem claro, não, pastor? Duas situações diferenciadas uma da outra. Uma fala de uma honra e outra fala de uma questão espiritual. O azeite representa, simboliza o Espírito Santo de Deus. Amém? A primeira não pode ser tomada como uma regra, né? Exatamente. Então fica bem claro.